Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Vai ser um prazer tê-lo conosco para você acompanhar o nosso programa. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre amor, arma de guerra, o quão importante é nós usarmos o amor de Deus para vencermos todo o mal, para vencermos todos os problemas, todas as tempestades que estão acontecendo na nossa vida. E no programa de hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a pastora Cíntia Rodrigues, vai estar aqui conosco, vai nos falar um pouquinho sobre este tema, sobre o material também disponível na nossa Sala da Palavra, nas nossas igrejas, que é o livro Amor, Arma de Guerra. Também está disponível na Curiacos Editora. Nós, sempre no nosso programa, aprendemos um pouco sobre as ferramentas de evangelização. A Bíblia diz para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Por isso, no nosso ministério, nós temos muitas ferramentas que vão te ajudar para que você possa evangelizar os seus amigos, conhecidos, os seus familiares. Por isso, agora nós vamos ficar com o nosso momento de evangelização. Saiba que a Bíblia diz para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho, é para toda parte do mundo. E acredito que o seu desejo é que você cada vez mais ganhe almas para Jesus, também aqui no Brasil, que nós possamos cada vez mais alcançar mais pessoas e irmos por todo mundo. E para isso, no nosso ministério, nós temos disponível muitas ferramentas para que você possa utilizar para evangelizar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo familiar. O grupo familiar é o projeto mais importante da nossa igreja. O grupo familiar consiste em nós, durante a semana, reunirmos na casa de um irmão ou na casa de uma pessoa, um membro da igreja, e lá naquele grupo familiar, naquela casa, vai se falar da palavra de Deus, no fim vai ter um convívio. Durante a semana, esse líder de grupo familiar, que é a pessoa que tem lá responsável, vai te acompanhar, vai fazer com que você conheça mais as doutrinas de Cristo, sabendo que também aqui na nossa TV Maná Brasil nós temos o nosso grupo familiar online, onde você pode saber um pouco mais da palavra de Deus. O grupo familiar tem como objetivo nos enraizar em Jesus, na palavra e na igreja. É no grupo familiar que você vai criar amizades sadias, é no grupo familiar que você vai ter o momento ali no meio da sua semana de você se aproximar ainda mais de Deus. Por isso eu exorto a todos vocês a procurar o grupo familiar mais perto da sua casa. Pode entrar em contato com o SOS, com os números que estão passando em rodapé, para que nós possamos, a nossa equipe de pastores e missionários treinados, possam te ajudar e você possa cada vez mais se firmar em Jesus, na palavra e na igreja. É o maior objetivo do grupo familiar. Então, convido todos a participarem de um grupo familiar e cada vez mais conhecer a palavra e as doutrinas de Cristo. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já já nós voltamos com a nossa convidada deste programa. Muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. O mundo todo parou, muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode.
de toda maldição. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. E o programa de hoje é especial porque nós vamos aprender uma das origens que traz problemas para a nossa vida. E hoje nós temos uma convidada que vem de Goiânia, a pastora Cíntia Rodrigues. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Tatiana, tudo bem? Então, olá a todos vocês que estão aí. Sim, eu sou a Cíntia e eu venho de Goiânia. E muito obrigada pelo convite. É bom lá? É bom? Eu nunca fui em Goiânia. Não, nunca devia ir. É. Eu sugiro a todas as pessoas que ainda não conhecem Goiânia, que venham conhecer Goiânia, porque Goiânia tem muito a oferecer. Ah, gostei do merchandising. Ah. A gente vai lá. Para você que não sabe, né, a nossa TV Maná Brasil abrange toda a parte do país e faz com que as pessoas conheçam mais a palavra de Deus, né? Todos os nossos convidados, bispos, pastores que aqui passam, são de todas as partes do Brasil, inclusive eu sou de Ribeirão Preto, bem lá do interior. Mas hoje não tem regiões, né? Hoje nós vamos falar da palavra de Deus. E vamos falar um tema que está baseado no livro do apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador da Igreja Maná. Vamos falar sobre amor. Amor é um sentimento bom, né? É um sentimento que traz coisas boas. Mas, por vezes, por causa do amor, muitas pessoas acabam por se corromper e acabam por ficar cegas, né, pelo amor. E hoje nós aprendemos um tema e um termo que nós falamos na igreja sobre andar em amor. Isso consiste no quê? Para quem nos acompanha e não sabe o que é que significa ou nunca foi numa igreja Maná. Então, eu acho que, primeiro de tudo, Tatiana, é importante nós entendermos que Deus, Ele é amor. E quando Deus nos fala sobre amor, nós temos que entender que Ele está dando um conselho para que nós que estudamos a palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós possamos ser sábios em todas as nossas escolhas, decisões, nas nossas atitudes. Eu tenho esse livro aqui, posso mostrar? Pode. Esse livro que a gente vai falar hoje, né, O Amor, Arma de Guerra, e não é por acaso que tem aqui uma granada. Por quê? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o amor é sentimento, o amor é muito fofo, o amor é aquela coisa cor-de-rosa. Eu acho que o amor que Deus nos ensina é muito maior do que isso. E aí, começamos logo por falar que o amor de Deus é um amor incondicional. É aquele que nos perdoa acima de todas as coisas, não é? Claro, sim. Nós temos que nos arrepender e Deus dá sempre uma nova oportunidade. E aí, há muitas pessoas, e você talvez que está aí hoje assistindo o programa, de certeza que deve se identificar com aquilo que nós vamos falar hoje, porque de certeza que tem coisas que estão acontecendo na sua vida e você não sabe o motivo disso está acontecendo. Procura várias coisas, já tentou solucionar de várias formas e não conseguiu solucionar. Mas Deus, Ele nos ensina sobre amor. E a origem de muitos problemas está aí. E eu costumo dizer que não é à toa que nós, logo na nossa igreja, aprendemos tanto sobre amor. Porque se eu não tiver resolvida nessa parte, então eu estou separada de Deus. E aí, a gente vai falar hoje sobre esse livro, como eu disse, O Amor, Arma de Guerra, e o capítulo número 12 diz sobre coração entupido. Então, como eu disse, as pessoas procuram resolver, mas acabam por buscar coisas erradas ou fazer coisas que não está certa. Mas, provavelmente, um dos seus problemas ou pode acontecer, e se não for, é sempre legal a gente fazer aquela análise para saber como está o meu coração. Porque se eu souber como está o meu coração, então é mais fácil. A Bíblia diz que a boca, como é que é? Procede... Consegue me lembrar, me ajudar? A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio, é exatamente isso. A boca fala o que o coração está cheio. E o que eu queria dizer é, quando você... Uma pergunta que eu posso fazer... Você tem remorso, raiva de alguém? Eu acho que
todo mundo já foi magoado todos os dias. A pergunta que eu faço para você é a mesma. Você sente raiva de alguém ou você lembra de alguma situação em que alguém te tratou de alguma forma má e isso dói quando você pensa? Então, provavelmente, se a resposta foi sim, é porque você tem que tomar conta do seu coração. E nesse livro, o apóstolo ele nos fala sobre um sonho que ele teve, que ele até explica que tinha alturas na vida dele em que tudo corria bem, mas tinha outras alturas em que as coisas não estavam correndo muito bem. E aí Deus deu um sonho para ele e mostrou que tinha uma barragem perto da casa dele e depois era como se estivesse fazendo uma viagem por dentro dos tubos. E apesar de passar muita água e o cano ser muito grande, ele não entendia como é que na casa dele chegava tão pouca água. Então ele foi vendo que no meio do tubo tinha folhas, tinha pedras, tinha galhos, tinha várias coisas que obstruía a passagem da água. E a falta de perdão é exatamente isso. Quando eu sinto raiva, ou quando eu estou chateado com a outra pessoa, ou quando acontecem coisas assim desse gênero, e eu não resolvo isso, então eu vou ficar separada de Deus. Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte espiritual. E eu costumo explicar, porque para mim é muito simples esse exemplo, é como se, quando eu estou chateada com alguém, é como se tivesse um teto que me separasse de Deus. Então toda vez que eu oro, toda vez que eu peço ajuda para Deus, é como se aquela oração batesse no teto e descesse para baixo. Por causa do quê? Do meu pecado. A falta de perdão. A Bíblia diz que nós devemos resolver, por exemplo, no caso de um marido e de uma mulher, não dormir chateado um com o outro. Por quê? E se eu dormir chateado, antes de orar, vou lá resolver isso. Porque senão Deus não vai ouvir as nossas orações. E há muitas pessoas, Tatiana, que elas ficam chateadas, ficam presas, e já estudos científicos já disseram que a falta de perdão gera depressão. Como é que pode ser assim? É simples. Se eu estou chateada, vamos supor, somos amigas, e aí eu fico chateada com você, eu já não vou querer olhar na sua cara, eu já não vou fazer as coisas que nós fazíamos antes, eu vou estar comendo ali, olha, eu vou estar com raiva, como é que ela me disse isso, como é que é capaz, e vai estar remoendo aquele assunto, e vai estar. O que me fazia feliz antes, que era estar com você e fazer os hábitos que me deixavam felizes, agora eu já não vou fazer. E isso vai começar a me levar para a depressão. Não quer dizer sempre que vá, mas atenção, é um caminho. Porque a falta de perdão leva à depressão. Depois a depressão e outros assuntos podem até gerar ataques cardíacos. Então é muito sério quando Deus nos diz que nós devemos nos libertar dos laços da falta de perdão, porque a Bíblia também diz que quando nós guardamos ressentimento de alguém, é como se a gente estivesse presos com laços invisíveis, mas bem reais, laços demoníacos. Aí você pode dizer assim, mas você não sabe o que essa pessoa fez. E eu quero te dizer que todos nós passamos por situações semelhantes, uns mais graves, outros nem por isso. E Jesus Cristo, que é quem nos ensina sobre isso, ele passou por muito mais do que todos nós. E ele em todo tempo foi o nosso exemplo. Então, o que nós devemos ter? Uma boa atitude. E qual é a atitude que eu tenho que ter? Perdoar. Perdoar é uma coisa que você fala, que muitas pessoas pensam que é algo assim inatingível, não é para mim, eu não consigo, eu não estou sentindo. Mas a verdade é que eu não preciso sentir para perdoar. Sim. Eu só tenho que decidir perdoar. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer através de, por exemplo, é igual um interruptor. Eu decidi que eu vou ligar e desligar a luz, ponto. Eu preciso sentir alguma coisa? Não. Eu só preciso decidir desligar a luz. Pronto, acabou. Da mesma forma, para as pessoas que estão assistindo hoje, se você se identificou com essa mensagem, o meu conselho é, decida. Eu não vou mais carregar essa dor, essa mágoa, esse rancor no meu coração. E uma vez eu ouvi, Tatiana, uma frase que ajuda bastante, que eu acho que era até de William Shakespeare, que ele dizia, o veneno, que a falta de perdão é como se fosse um veneno que a gente toma pensando que vai fazer mal para outra pessoa. E aí você vê a ligação de Romeu e Julieta, né? Assim, só um contexto histórico. Isso para dizer o quê? Você às vezes pensa que vai ficar chateada com outra pessoa ou vai fazer certas coisas com as outras, vai mudar os seus hábitos e que isso vai atingir a outra pessoa. Mas não vai atingir a outra pessoa. Vai só atingir você. No caso de Romeu e Julieta, eles morreram. Mas o que eu quero dizer é que
é muito importante a gente entender. A falta de perdão não é bom, é prejudicial. Ela me separa de Deus e ela possivelmente vai afastar as bênçãos de Deus também para a minha vida. O apóstolo aqui nesse livro, estive a ver hoje, ele diz que várias vezes ele olhava na televisão e ele citou 2 exemplos, que era de políticos. Um que tinha todas as possibilidades para ganhar, mas como ele estava ressentido com o outro e estava atacando, ele não venceu. Então, se você não está vencendo na sua vida, pare e pense, eu tenho que perdoar alguém? Porque se eu tiver que perdoar alguém, eu tenho que resolver. Não é as outras pessoas. Você não tem que esperar as outras pessoas te pedir perdão. Você simplesmente tem que perdoar. Jesus, antes de ser crucificado, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós não pedimos perdão para Jesus naquela altura, mas ele perdoou. E da mesma forma, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos lá assim, Pai, perdoa-me da mesma forma, né? Pai Nosso que estás no céu, e aí tem aquela parte que diz para perdoarmos da mesma forma que a gente perdoa. Os nossos devedores, sim. Se eu não perdoar, ou eu acho que é perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu decido perdoar os meus devedores. Isso, então se eu não perdoar, eu estou dando essa condicionante para Deus. Olha, se eu não perdoar, também não precisa me perdoar. Então eu tenho que perdoar para obter o perdão de Deus, porque todos nós somos falhos e nós precisamos sim do perdão de Deus. Então você que está aí hoje assistindo esse programa, eu convido sinceramente a pensar, tenho alguma coisa no meu coração? Quando você pensa, dói, machuca, você se identifica com aquilo que a gente falou? Então se você se identifica com isso, possivelmente você tem que tratar disso. Tem lá qualquer coisa entupindo o coração, entupindo lá as bênçãos de Deus. Porque aquilo da barragem, né, do exemplo do apóstolo, traz tudo para a nossa vida, não quer dizer que, não está chegando água na minha vida. Não, por vezes não está chegando bênçãos de Deus na minha vida por causa dessas coisas que estão entupindo o nosso coração. E nós aprendemos hoje com a pastora sobre o perdão. O perdão entope o nosso coração, entope de forma exemplar, né, entope as bênçãos de Deus chegar até a nossa vida. E não é a vontade de Deus. Deus quer nos ajudar para que nós possamos vencer toda a origem de problema na nossa vida. A conversa tá boa, não é, pastora? Mas nós vamos aqui ficar com uma pausa musical. Vamos para o nosso momento musical e já já nós voltamos. Por isso, não saia daí. Por mim, não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Senhor, por tudo que és, tudo que fazes por mim. Não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, desde o teu filho que por mim se entregou. Escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente
contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Eu te amo, eu te adoro, eu te socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Voltamos e, na verdade, nunca saímos daqui, não é? Estávamos aqui acompanhando o videoclipe de hoje e vamos dar continuação à nossa conversa, não é? Nosso bate-papo, aquilo que nós estamos falando, que é sobre o amor, a importância de nós andarmos em amor. E agora nós vamos aprender que a falta de perdão vai trazer sempre um ressentimento, mas existem sempre passos que nós devemos seguir para vencermos isso, tá? Ah, e decidi, pastora, decidi perdoar, e agora? O que é que eu faço para vencer e para limpar o meu coração desses vestígios que ficam, né, na nossa mente, no nosso coração, sobre a mágoa? Então, eu acho que há passos que a gente pode fazer. Então, você já identificou que você tem uma falta de uma raiva no seu coração, você precisa libertar o seu perdão. Então, o que eu te aconselho é, se desprenda disso. Como é que você faz isso? Decidindo fazer algo. Por exemplo, nosso apóstolo ensina que se a gente pegar um ferro, eu estou passando roupa. Sim. E eu decido que eu terminei e vou desligar da tomada. Desliguei. O ferro vai continuar quente? Vai. Mas, com o passar do tempo, ele vai esfriar. Da mesma forma é você. Hoje, eu convido você a libertar o seu perdão através de uma oração. E aí, a gente vai, então, seguir os outros passos. E aí, depois a gente vai ver se você que já fez essa oração, se você está sentindo esse ressentimento, a gente também já vai fazer algo que vai te ajudar. Então, eu convido você a fazer... Podemos, Tatiana? Podemos. É uma oração muito simples, que é na qual você põe a mão no seu coração e diz, Senhor Deus, eu reconheço que eu tenho raiva no meu coração sobre essa pessoa. Mas hoje eu decido libertar o meu perdão em nome de Jesus. Amém. Simples. Simples. Fez essa oração? Certo. Ainda dói? Dói. Provavelmente dói. Mas, com o tempo, lembra do ferro? Vai esfriar. E aí, falando daquilo que você tinha falado, sobre ressentimento. Agora, você que está aí e já fez essa oração, ou você que acabou de fazer a oração e vai seguir para frente, você tem que aprender o que você pode fazer para não deixar o ressentimento roubar a sua fé. Então, acontece que o ressentimento é sentir de novo aquilo que estava ali. Aquilo que estava lá antes. E isso é muito comum acontecer. Mas você tem que entender que você pegou esse sentimento e jogou fora.
Uma vez eu aprendi uma história que também exemplificava bastante bem isso, que era uma professora que fez um experimento em que ela deu para os alunos um saco, as mochilas dele, encheu eles de batata. No primeiro, e fez eles andarem com aquela batata nas costas o tempo inteiro. No primeiro dia, ok, segundo dia já no terceiro dia, quarto. E quanto mais o tempo passava, mais eles se queixavam de dores nas costas. E é da mesma forma com a falta de perdão. Cheira mal, porque começou a apodrecer, cheira mal, dá dor e é um incômodo. Então, qual era a solução a todo tempo? Tirar. Tira aquilo das costas, joga isso fora, acabou. Você não tem que seguir da mesma forma. Você não precisa, mais uma vez, que as outras pessoas te venham pedir desculpa. Você simplesmente se livrou disso. Você não tem que carregar esse veneno nas suas costas. Se aquela pessoa te fez mal, perdoa. Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ah, mas eu já perdoei tanto essa pessoa. Tudo bem, liberta o perdão de novo e segue com a sua vida. Não quer dizer que você tem que conviver com essa pessoa. Isso é a escolha de cada um. Mas você não pode deixar que essas atitudes te façam tão mal na sua vida. Então, voltando para o ressentimento. Se eu estou sentindo que, novamente, aqueles sentimentos estão me afetando, como é que eu posso saber isso? Quando a gente fala sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação, o que sai da sua boca? E, Tatiana, o nosso apóstolo dá um exemplo fantástico, que é o da bisnaga. Você já ouviu falar? Sim, sim. Por exemplo, se eu tenho uma bisnaga de polpa de tomate, extrato de tomate, né? Sim. Tá lá o rótulo, extrato de tomate. E quando eu aperto, sai pasta de dente, alguma coisa não tá certa. O que sai da sua boca quando você fala sobre essa pessoa? Você fala bem ou você fala mal? Você fica chateado? O seu dia muda? Então, se da sua boca tá saindo pasta de tomate, ou no caso, fala bem, mas depois com o tempo já começa a... tá tem aqueles sentimentos azedos, é porque, olha, o ressentimento tá entrando de novo no seu coração. E se você não limpar ele, é como se... erva daninha, vai estragar tudo de novo. Então, você não pode permitir que essa dor entre de novo na sua vida. O que você pode fazer? Olha que é um bom conselho, ore por essas pessoas. Ore a Deus pelo bem dessas pessoas, para que, na verdade, quando você ora por essas pessoas, de forma sincera, você vai ganhar compaixão das outras pessoas. É bíblico também, não é? Porque, por exemplo, se calhar alguém foi azedo com você num dia, você não sabe o que se passou na vida daquela pessoa, você não sabe como é que aquela pessoa estava para te responder dessa forma. Aí você pode falar assim, mas ninguém tem o direito de falar assim comigo. Tá, mas eu também não tenho que ficar com essa mágoa no meu coração. Eu não preciso disso. Eu não vou deixar que esse sentimento afete ou mude a minha vida. Porque o que acontece muito é que você vai ficar assim e, por exemplo, no caso de uma mulher casada, vai começar a descontar no marido, no filho. Então vai começar... esse espírito depois vai vir para a sua família, para o seu local de trabalho. Isso não é bom. Então, você não pode permitir que o ressentimento ganhe de novo. Se você perdoou, não pega mais, não vai revirar o lixo. Tá sentindo de novo? Começa a orar por essa pessoa, começa a falar bem, deseja o bem para as pessoas. A Bíblia diz que se alguém te obrigar a bater na sua face, dá outra face. Se ela te obrigar a fazer uma coisa, faz mais. A Bíblia está constantemente nos ensinando que nós devemos agir pelo bem. E não é só para a gente ser bonzinho ou falar, somos cristãos, somos bonzinhos. Não tem nada a ver com isso. Nós somos sábios, porque Deus sabe que se a gente não for esperto nessa área, não vai adiantar eu semear, não vai adiantar eu estar na igreja, não vai adiantar nada, porque o diabo vai me amarrar com laços invisíveis e bem reais. E eu vou ficar separada de Deus. Então, antes de tudo, você tem que saber como é que está o seu coração. Se o ressentimento está aí, começa a orar pelas pessoas, começa a falar o bem. É difícil? Mas é para todo mundo. Todo mundo é difícil. Se Jesus te perdoou, da mesma graça que recebei, da mesma graça você tem que dar. É a forma, né, de nós vencermos, não? E é uma decisão, por mais impossível que pareça, né, por mais difícil que pareça, ainda mais para nós que estamos num ambiente, num país em que realmente somos habituados desde casa, desde pequenos, desde criança. Não, se o amiguinho lá te morder, o que é que você faz? Morde de novo. Não deixa. Desde criança nós somos habituados já a isso, né? A pagar na mesma moeda, fazer o mal na mesma moeda. Falando isso, só para completar, por acaso nessa semana eu estava falando com meu filho, eu tenho um filho,
Tatiana conhece, você que está ouvindo não sabe. Tem um filho, ele vai fazer 4 anos agora, e ele estava dizendo, o meu amiguinho me bateu e não sei o que lá. E aí a primeira reação é exatamente essa, vai de novo. Mas não, eu falei assim, filho, ele te bateu? Perdoa ele. Pede, tá tudo bem se ele te bateu. Ok, claro que eu conheço a criança, eu sei que eles são amiguinhos e que não foi nada demais. Mas é importante, desde de pequeno, você ensinar também para o seu filho a ele ter esse hábito de perdoar. Porque isso vai ser fundamental na sua vida adulta. A não ser, porque muitas pessoas têm a dificuldade de pedir desculpa, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer os erros, muitas pessoas têm dificuldade de libertar o perdão. Então, da mesma forma que você está aprendendo hoje, ensine também os seus filhos esses ensinamentos para que eles possam se tornar pessoas fortes logo desde o início. Se você errar, filho, desculpa. Se ele te pede desculpa, para incentivar a fazer isso, porque é o que Deus nos ensina a fazer. E é o que nós temos que estar habituados a fazer, não é? Aquilo que nós aprendemos na escola não necessariamente vai de encontro àquilo que nós aprendemos da Bíblia, porque é o que acontece. É o que acontece, infelizmente, nós desde criança não somos talvez habituados aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus, mas Deus ele nos ajuda. E nós sabemos de muitos exemplos, testemunhos, não é, de pessoas que andam na igreja e têm a vida transformada porque andam em amor. Quero lembrar a todos que nós, no final deste programa, a pastora Cíntia vai orar por todos os pedidos de oração, por isso você pode fazer o seu pedido de oração. Se você conhece pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão realmente amarguradas, pessoas que não conseguem vencer, nós vamos orar por essas pessoas para que realmente Deus entre no coração e convença e transforme. Nós também temos testemunhos, não é, de pessoas que conseguem vencer, porque Deus não falha, Deus é fiel à sua palavra, não é, pastora? É verdade. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que andava na minha igreja e ela, eu me lembro que ela tinha um problema no joelho e ela disse, pastora, eu não quero ser operada. E esse problema no joelho impedia ela de andar de salto, ajoelhar, enfim, fazer uma série de coisas. E ela disse, eu consegui a cirurgia, mas eu não quero operar. Eu acredito que Deus pode me curar. E é completamente válido. Deus pode mesmo te curar. Mas cada um tem a sua fé. E ela falou assim, não quero. Eu, ok, então vamos fazer uma consulta pastoral. E a gente começou a falar. E aí, durante a consulta pastoral, eu perguntei, como é que está o seu coração? Porque em todas as outras áreas, Tatiana, estava ok. A gente foi vendo cada quarto da vida dela. Mas quando chegou na área do amor... Ela é ferida. Aí ela diz, quando eu sofri esse acidente, eu caí de uma janela, porque a casa estava pegando fogo, alguma coisa assim do gênero, e o meu marido me deixou, me traiu e fez uma série de coisas e me deixou lá com a perna desse jeito. Então ela guardava muito ressentimento do marido dela, porque ele abandonou ela nessa altura que ela mais precisava. E aí ela tinha esse ressentimento e ela já não lembrava. E ela falou, eu falei assim, pronto, tá aí um problema. E ela disse, eu virei para ela e falei assim, olha, então o que a gente tem que fazer agora? É libertar o seu perdão. Seu marido merece o perdão? Não. Nós merecemos o perdão? Não. Mas a mesma graça que você recebeu, você tem que dar. Não há outra hipótese. Ou você perdoa, ou você continua assim, até o diabo te destruir completamente. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele vai entrar na porta que estiver aberta. E essa era uma porta. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, não, então tá bom. Eu não tenho o que sentir. Não. Mas ela fez a oração, aquela mesma oração que a gente fez ali há pouco. Libertou o perdão. Ela depois foi para casa, eu acho que uma semana ou 2 semanas a seguir, e ela lá tomando banho, ela disse que da ferida do joelho dela tinha saído uma coisinha qualquer lá. E ela, pastora, saiu. E depois que saiu, aquilo fechou. Tudo bem. Acabou. Ela anda de salto, ela está nas vigílias lá, ajoelhando, fazendo tudo que é suposto uma pessoa que é saudável fazer. Então isso para dizer o quê? Você pode acreditar ou não no que eu te disse. Eu sei que esse testemunho é real porque eu estava lá. Ela me mostrou. Eu vi como ela era e como ela ficou depois. Isso tudo por causa de uma falta de perdão. Quantas vezes eu, por exemplo, já estava falando com outras pessoas, a pessoa morreu, por quê? Morreu com isso, aquilo, outro. E eu pergunto, ela tinha alguma falta de perdão? Ela era muito amargurada. O marido dela fez isso, aquilo, outro. E eu, olha aí. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Sim. Então você tem que entender que Deus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E por isso
é que Ele nos ensina que nós temos que fazer certas coisas. Mesmo que você não entenda, o que nós temos que fazer é fazer a palavra de Deus para que a nossa vida possa funcionar. É o que importa, né, para nós vencermos e termos a nossa vida funcionar à maneira de Deus, né? Porque é da vontade de Deus. Nós, daqui a pouquinho, já vamos orar por todas as pessoas que entraram em contato conosco, por todos os pedidos de oração que nós recebemos. Nós recebemos muitos pedidos de oração de pessoas que realmente estão sofrendo, precisam realmente da ajuda de Deus. E saiba que Deus, Ele se importa com cada um de vocês, Ele tem o melhor para cada um de vocês. Se nós estamos aqui hoje, não é coincidência, aprendendo sobre isso, sobre a falta de perdão, sobre a importância de andar em amor, é porque Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Por isso, você ainda vai a tempo de enviar o seu pedido de oração, entre em contato conosco, com os contatos que estão passando em rodapé e saiba que sempre o melhor está por vir. Deus tem um plano reservado para cada um de nós. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, mas vamos ter que fazer uma pausa. Mas para que você ainda tenha tempo de mandar o seu pedido de oração, nós vamos para o nosso momento musical e já de seguida vamos orar por cada um de vocês. Então, fique agora com o nosso momento musical. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Chegamos ao nosso momento da história de fé, onde antes de nós orarmos por você, nós vamos encher o nosso coração ainda mais com fé. Nós não, né? Antes da pastora orar por você, você vai encher o seu coração ainda mais com fé, acreditando que, assim como aconteceu na Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. Por isso é importante nós fazermos a nossa parte, não é? E a pastora veio preparada, né, para compartilhar conosco uma história de fé.
Enquanto eu estava estudando sobre esse tema, eu me lembrei de um dos melhores exemplos que nós temos, que é a história de José. Não teve alguém mais injustiçado do que José, não é? Então, José, Deus deu um sonho para ele contou para os irmãos quis matar ele, não conseguiu, vendeu ele se tornou um escravo, ele ficou preso durante muito tempo, depois ele foi injustiçado, porque houve uma situação da patroa dele, né? Querer ter alguma coisa com ele, só que ele foi sempre muito íntegro, teve sempre uma boa atitude, e no final ele acabou por sair como a pessoa culpada. Então, mediante tantas coisas, ele teve sempre a boa atitude de não guardar raiva dessas pessoas. Porque se ele tivesse guardado a raiva no seu coração, ele não seria aquilo que Deus tinha mostrado para ele no início. E quem foi José? O governador do Egito, simplesmente a segunda pessoa no comando do Egito na altura que a Bíblia menciona, não é? Então, é muito importante você entender que Deus tem grandes coisas para você, mas o diabo vai lançar sementes. E se você se deixar enganar pela falta de perdão, pela injustiça, e deixar que isso fermente no seu coração, provavelmente você não vai conhecer as coisas boas que Deus tem para você. E a culpa não vai ser de Deus, porque a todo tempo Deus ele quer só que você vença, mas ele já te ensinou o que fazer. Então cabe você hoje decidir que a falta de perdão não vai mais ficar, não vai ter mais lugar na sua vida. Se alguém continuar te fazendo mal, não tem problema nenhum. Liberta o seu perdão. Fez de novo, liberta o seu perdão. Ah, mas estão constantemente a fazer isso. Liberta o perdão. E vai ser assim para sempre, porque Jesus disse, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso é 490 vezes? Mas a todo minuto, a todo segundo, a todo instante. Então, não interessa as vezes que te fazem mal. O que interessa é que você tem boa atitude e não deixa que esses sentimentos dominem a sua vida. Isso não quer dizer que você é bonzinho, mas quer dizer que você é sábio e que você é inteligente a ponto de não deixar que essas situações te dominem. E faz diferença, não é? Nós temos o domínio das nossas emoções, da nossa alma, né? Nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito, mas o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito. Né? Só que muitas vezes essa falta de perdão, essas contendas acontecem sempre para atacar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Eu gostaria também de pedir à pastora que orasse por todas as pessoas, todos os pedidos de oração, porque para além de nós aprendermos este tema, né, este exemplo de José, independente do tema que hoje nós estamos trazendo aqui, que é do amor. Há muitas pessoas que sofrem na família, na cura, problemas financeiros, que hoje entraram em contato conosco, mas nós vamos orar. O nosso programa é para nós orarmos por todas essas pessoas. Aprendemos hoje, sim, sobre uma fé, sobre um propósito para a nossa vida na área do amor, mas nós vamos vencer cada vez mais. Por isso, eu gostaria que a pastora orasse pelos nossos pedidos de orações, por favor. Eu convido você que está aí a fechar seus olhos por reverência a Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos e eu vou orar. Senhor Deus, eu trago diante de Ti todos esses pedidos de oração e eu falo, eu decreto no nome de Jesus Cristo a bênção, a vitória sobre as suas vidas e eu falo no nome de Jesus Cristo que todas essas pessoas, elas estão sendo abençoadas nas suas vidas, na área financeira, na área da saúde, no seu lar, para que elas possam ser cada vez mais prósperas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um material também na nossa sala da palavra que diz o que fazer depois de orar. Pastor orou, e agora? O que é que essas pessoas devem fazer depois dessa oração? Agora, há uma série de coisas que você tem que fazer. É como se fosse um pós-operatório, né? Sim. Eu tenho que fazer coisas antes de operar, quando eu sou operada, e depois eu também tenho que fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, provavelmente eu irei estragar tudo o que foi feito antes. Então, você que fez essa oração agora sobre esse assunto, eu quero te dizer que você tem que manter a sua fé. Vai vir obstáculos, vai vir coisas na sua mente, a dúvida, mas eu quero te dizer que a dúvida ela não é de Deus para tentar roubar a sua fé. A todo instante, eu aconselho você a se encher com a palavra de Deus, lendo os livros, fazendo PDC, fazendo uma série de coisas para que não roube a semente que você já recebeu.
Tá lá a semente, não é? Ela vai dar fruto. E também existe uma semente muito especial, que é a semente da salvação, não é? Deus tem um plano de redenção, um plano de salvação para todas as pessoas deste mundo. Por isso eu gostaria que a pastora fizesse a oração da salvação com aquelas pessoas que hoje estão nos acompanhando e têm um desejo no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas, né? Só somos filhos se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso eu gostaria que a pastora nos conduzisse a essa oração. Tá certo. Então, você que está aí em casa, eu aconselho mais uma vez você fechar os olhos e repita assim após mim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou falha, mas hoje eu te peço o teu perdão e te peço para que entres na minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Guia a minha vida segundo a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Em todas as nossas igrejas, nós aconselhamos 2 conselhos, não é? Para as pessoas que receberam Jesus. Quais são esses conselhos? Os conselhos primeiro, seja assíduo a uma igreja. Por quê? Porque imagina uma fogueira. Se eu tirar uma lenha dali, essa lenha vai perder o fogo. Mas se eu manter as lenhas unidas com o fogo, ela vai preservar. Da mesma forma é na igreja. Se você for na igreja, você vai aprender mais da palavra de Deus. E cada vez que você aprende mais, você cresce mais. Então é muitíssimo importante você estar com pessoas com a mesma visão, para que você possa também conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a segunda, muito importante, é ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então o que você precisa nesse momento é ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Você pode ter a física ou a digital. Eu aconselho você a ter a curiosidade de conhecer mesmo. Abre lá no Novo Testamento e começa a ler, ver a história de Jesus. Porque a fé não é algo que a gente pede, mas é uma coisa que nós adquirimos quando nós lemos e lemos e lemos constantemente a palavra de Deus. Certíssimo. Todo mundo guardou os conselhos e certeza que vão fazer. Já que estamos falando de salvação, né, e temos aqui como convidada, gostaria que contasse de uma forma bem resumida como é que conheceu Jesus, como é que teve aí o acesso à salvação, como é que foi esse início dessa sua caminhada? Para mim foi fácil, porque a minha avó, eu fui criada pela minha avó e minha avó desde sempre me levava à igreja. Então, a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for grande ela não vai se desviar. Lá naquela fase da adolescência, dei aquela voltinha, mas a verdade é que a matriz, os conselhos, a verdade, a base, não é? A base estava no meu coração, por isso é muito importante nós temos filhos e ensinarmos esses conselhos que vai fazer parte da vida daquela criança. Por isso é que a Bíblia diz, nós temos que ensinar as crianças, porque mesmo que ela se desvie, não tem problema nenhum, tá lá. E tudo que ela recebe das outras pessoas, ela vai rebater com aquilo que ela recebeu. É muito importante você ensinar o seu filho a andar no caminho de Deus, pelo bem dos seus filhos, para que eles possam se tornar pessoas íntegras e tementes a Deus. Muito bom, de forma bem resumida, não foi? Mas independente daquilo que nós somos, nós temos uma caminhada, temos lá um percurso que nós passamos, não é? Muito obrigada, pastora Cíntia, por ter estado aqui conosco esses 60 minutos na presença de Deus. Esperamos tê-la de volta conosco. Obrigada eu pelo convite e que venha uma próxima. certeza que vai ter. Vamos receber aqui Goiânia aqui conosco em peso. Muito obrigada para você que acompanhou o nosso programa até aqui. Desejo a todos aí que fiquem cada vez mais na presença de Deus. Acompanhe a programação aqui da nossa TV Maná Brasil. Lembrem, né, todos que nós temos o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil, que você pode ver e rever os nossos programas. Até uma próxima e tchau, tchau.